Graça e paz, igreja. Que bom estar aqui. Que bom ter passado por lutas para estar aqui. Que as lutas que nós passamos não chegam nem aos pés do que o nosso Deus, do que o nosso Jesus passou. E antes de eu começar, só para enfatizar, o Senhor ouve as nossas orações. Ele continua ouvindo. Yasmin, o Senhor ouve as nossas orações. E quando eu fui chamada para ser uma rosa de novembro, é rosa, pastor? Uma rosa de novembro, nossa, Senhor, eis-me aqui. Eu disse que eu ia dizer eis-me aqui sempre para o teu chamado. Só que o que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar. Bem que acontece sempre maravilhas na nossa vida, mas eu não quero falar nada de mim. E aí eu disse, não tenho. E tudo aconteceu. Tudo aconteceu na vida da minha amiga Mara, né, da nossa amiga que está aqui, das outras que estão aqui. E foi através de tudo isso. E, na verdade, antes disso, eu conversando com meu esposo, eu disse, dentro do meu coração, sempre tem uma chama ardente por pessoas. Eu amo pessoas. E sempre no meu coração arde isso. Não sei por quê, mas o Senhor tem colocado no meu coração sobre a parábola do bom samaritano. E não sabia o porquê. E depois aconteceu tudo. Então, põe como tema aí, por favor. E o tema é amor ao próximo. Quem é o seu próximo? Então, quem é o seu próximo? Será que é a pessoa que está aí do seu lado? Também. Mas vamos saber quem é esse próximo hoje. Então, amor ao próximo. Quem é o seu próximo? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 até 37. E vamos fazer uma leitura. Na verdade, toda a igreja vai fazer a leitura. Não sei se vai estar na mesma versão. Então, eu vou esperar o que ele vai pôr. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o... Vamos juntos. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter a Jesus prova e lhe indagou. Mestre, o que preciso fazer para entrar na vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs, que está escrito na lei, como tu ainda peccas. E ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faça isto e viverás.
Deus. Interessante que nessa passagem, ele estava vindo de Jerusalém para Jericó. E era uma inclinação, era uma descida. E lá em Jerusalém é conhecido como uma cidade santa, de adoração. E ele vinha descendo, o sacerdote e o levita. Eles vinham descendo. E esse homem estava no caminho. E ele foi assaltado, como vimos. O que eu achei interessante, lendo, é que quando eu li e reli, eu não vi dizendo que o samaritano vinha descendo. Na Bíblia diz que ele vinha em viagem. Ele vinha de viagem. Mas não diz se ele vinha descendo. Ele poderia vir no sentido oposto. Mas ele estava vindo. Ou seja, aquele samaritano tinha um propósito de passar por ali. Ou subindo, ou descendo, mas tinha um propósito dele passar por ali. E você não passa perto das pessoas sem propósito. A não ser que você não se atente ao chamado de Deus. Porque nós não estamos aqui para esquentar banco, nós não somos mais um na família, nós estamos aqui para passar pelas pessoas e fazer o propósito de Deus. Amém? E eu achei interessante isso. Não sei se eu estou errada, depois o pastor me corrige, mas, lendo e relendo, eu não vi dizendo que o samaritano vinha descendo de Jerusalém. E para o conceito judaico antigo, tinha como o próximo. Quem era esse próximo? Para eles, o próximo era as pessoas que tinham a mesma nacionalidade e a mesma fé. Então, só é o meu próximo quem tem a mesma fé que eu, para o conceito judaico antigo. E Jesus é maior do que qualquer conceito, de qualquer ego, de qualquer liturgia. Jesus é libertação, salvação, graça e amor. Ele nos ensina que o próximo é qualquer pessoa necessitada. Então, o meu próximo é qualquer pessoa necessitada. Repete comigo. O meu próximo, de novo, o meu próximo é qualquer pessoa necessitada. Nessa narrativa, um samaritano do grupo a qual os judeus não se davam bem, ajudou um judeu ferido, tendo compaixão. Repita, compaixão. Muitas vezes é o que nos falta. Compaixão. Muitas vezes nós só nos preocupamos com o nosso ego. Se nós estamos bem, se a nossa família está bem, se quem está ao nosso redor aqui está bem. Daqui para lá eu limito. E o Senhor não é limite. O Senhor, Ele é o tudo, o todo, o sempre. E nós temos que ter essa convicção de saber que não há limitações para o Senhor em termos de amor. Então, para eu amar o meu próximo, eu tenho que entender o que é o amor de Deus na minha vida. E o que é essa parábola? Essa parábola que nós lemos. O que significa uma parábola? É uma história real ou imaginária. Toda parábola ela tem apenas um ponto. Jesus ele usava para destacar um ponto doutrinário. O ponto dessa parábola é que o próximo precisa de mim, mesmo que seja o meu inimigo. O meu inimigo também é meu próximo. E na Bíblia diz que nós temos que amar o próximo. É o que diz na palavra. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E tem que amar o próximo como a ti mesmo. Só que tu tem que amar a ti. Tem gente que nem se ama. E aí você é grato a Deus pela tua vida? Como você vai amar o próximo se você nem se ama? Então aprenda a se amar e a entender que Deus te deu o fôlego de vida.
Se você não é grato ao seu fôlego de vida, você não se ama. Não se ama. Como você vai amar o seu próximo? E como você vai dizer que ama a Deus que te criou? Ah, mas eu amo meu pai que me fez. E o Deus que criou teu pai? E Deus que criou sua mãe? E quem te dá o fôlego de vida? Então, nós temos que pensar isso. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo comigo, é meu inimigo. Mas ele também é teu próximo. No século II, Orígenes disse que essa parábola ilustra a história da salvação e que o homem caído, isso é só uma simbologia, tá? Que o homem caído representa Adão. Quando ele foi assaltado, foi sua queda. O levita, o sacerdote, representa a lei que não salva. O samaritano é Cristo e o óleo que coloca nas feridas é o sangue, entre outros pensamentos. Eu não vou dizer aqui que está certo ou errado, mas o ponto-chave dessa parábola é que ajudar quem precisa com todo o amor. Então, o ponto-chave da parábola, que muitos falam que essa parábola fala que esse homem caído é Adão, que isso aconteceu, em termos da situação da salvação. Porém, não pode maquiar muito sobre isso. A questão o ponto-chave da parábola ama o teu próximo. Ajuda quem precisa. Ajuda o necessitado. Pode ter todos esses contextos aí que eu estudei e eu achei interessante colocar isso. Tem sentido? Tem. Porém, o foco e o ponto dessa parábola é ajudar com todo o amor. E quem eram esses samaritanos? Antes, eu não suportava ouvir, vou confessar para vocês, eu não suportava ouvir a história da mulher samaritana. Porque quando colocaram até mim, veio com um termo pejorativo, mas é da palavra de Deus. Mas foi usada como um termo pejorativo. Ah, sua mulher samaritana. E aí, todas as vezes que tinha uma pregação sobre mulher samaritana, eu me contorcia toda. Confessando aqui. É para confessar, né? O pecado. Estou confessando. E aí, ainda bem que não tem 3 meses de banco, né? Senão eu nem estaria aqui. E aí, eu estudando sobre isso, e o Senhor foi me libertando, e o Senhor foi limpando a minha mente sobre isso. Porque o que está na palavra de Deus é correção. É o que a gente precisa. O ser humano, se ele não tiver correção, ele faz um monte de coisas da cabeça dele. Até quem é o conhecedor da lei. Né? O que o sacerdote fez? Passou pelo homem caído e não ergueu as mãos. Não estendeu. Ah, eu estou muito ocupado. Ah, eu tenho que ir no culto. Ah, eu tenho que ir numa vigília. Irmão, vem orar aqui na minha casa. Ah, não, eu tenho um compromisso lá na igreja. Será que Deus está se agradando? Será se você tinha que passar realmente por esse problema do seu vizinho ou de alguém de perto para você vir com o compromisso na igreja? Será que aquela pessoa ali não estava precisando mais de você lá para orar do que você aqui, para ficar só assistindo o culto, esquentando o banco? E aí nós temos que ver isso. Mas os samaritanos, quem era esse povo? Os samaritanos eram um povo do antigo reino de Israel, formado pelas misturas de israelitas que permaneceram naquela região após a conquista assíria do século 8 a.C. Eles repovoaram aquela região com outros povos. É uma história bem mais ampla do que essa, mas eu só fiz resumir um pouco. Eles repovoaram aquela região com outros povos que foi lá na cidade de Samaria. Por isso que é os samaritanos. Eles eram considerados impuros, pois como eles se misturaram, eles misturaram as suas crenças, adoraram outros deuses, né? E eles, aí como eu falei, como a história da mulher samaritana. Quando os discípulos souberam que Jesus ia passar por lá, eles, mas por lá pela Samaria, lá com os samaritanos, mas Jesus, a gente não pode passar por lá. E Jesus, ele mostra para a gente o improvável. Por que não posso? Por que não podemos passar por lá? Por que eu não posso falar com os bêbados, com os drogados? Por quê? Se um dia vocês me verem, tipo assim, Jorginho estava ali com os bêbados, estava mesmo.
Porque nenhum de vocês não tem nada a ver com isso. Porque o meu propósito eu sei como é. O Senhor tem colocado no meu coração. E as minhas amigas da escola, quando elas me veem, mas Josiane, como assim? E a gente conversando, a gente se entende, a gente, nossa, agora sim esclareceu. Ou seja, eu aprendo com elas todos os dias e ela aprende comigo. E elas aprendem comigo. E a gente vai aprendendo de uma forma mais simples. Gente, a palavra do Senhor é simples. É a gente que mistura e confunde tudo. Às vezes, a religiosidade, os paradigmas, as doutrinas, a liturgia, atrapalha da gente realmente pregar o amor de Deus. Eu vejo isso porque eu passei por isso. E o amor de Deus, ele é simples, ele é agradável, ele é bondoso. Quando a gente fala do amor de Deus, a gente não sente paz. A gente não sente paz. Então, você tem que sentir paz na sua casa. Na sua casa tem que ter o amor de Deus. Aí você diz, chega aqui e abraça todo mundo. Aí chega em casa, cara fechado. Que amor ao próximo é esse? E olha que está bem próximo, né? Dia e noite. Então, eles eram considerados impuros. Muitas vezes, nós mesmos nos tornamos impuros. Como assim que a gente se torna impuros? Sendo rancorosos, sendo maldosos, falando palavra de maldição na nossa casa. Nós nos tornamos impuros. Mas eu não vou me aborrecer nunca? Vai. Só que eu estou falando, isso aqui não tem nada a ver com essa questão dos samaritanos, mas eles eram impuros porque outros colocaram essa situação. Porque eles realmente estavam adorando outros deuses, outras crenças. E nós temos que entender que nós servimos o mesmo Deus. Se só você na sua casa serve a Deus, eu congrego lá na Comev, o outro congrega lá na Assembleia, o outro congrega lá na Batista. Não vão discutir. Vão servir o mesmo Deus. Orem juntos. A Comev, ela começou com várias religiões, pessoas de várias outras igrejas. Não é isso, pastor? Mas eles falaram assim, vamos pregar a palavra. Não vamos falar doutrina aqui, é a palavra. E se juntaram todos e formou a Comev, o qual nós estamos aqui hoje, o qual essa igreja me acolheu. Eu fui essa pessoa caída, que estava caída. Eu estava caída. E passou vários religiosos por mim e não me ergueram as mãos. Não me ergueram as mãos. Porque ela é divorciada. E aí? Deus deixou de me amar? Não. Deus disse, eu tenho um lugar para você. Assim como Deus pegou aquele homem e colocou naquela hospedaria. Ele deixou lá, o samaritano levou ele lá e disse, cuida dele aqui para mim, que quando eu voltar, eu pago toda a despesa que ele fez. Então, gente, colocando as palavras em nosso coração, as palavras que diz aqui na Bíblia, nós vamos seguir bem a Cristo. Nós vamos conseguir seguir bem a Cristo. Tem várias coisas aqui que eu preciso melhorar. Eu não sou 100%. Como eu estou falando, minhas amigas do trabalho me conhecem todo dia. Elas veem o dia que eu estou estressada. Os meus pais, o meu esposo, meus filhos, eles veem os dias que eu não estou bem. Eles me conhecem. Mas eu vou ter que viver carregando essas coisas ruins de manhã, de tarde, de noite? Que amor a Deus eu estou pregando? Se eu passar pelo meu próximo e fingir que eu não estou vendo ele, que amor ao próximo que eu estou dizendo que eu tenho? Gente, amor ao próximo é até dizer um graça e paz. A gente fala assim, não, mas ele estava lá ferido, ele estava bem machucado. Você não sabe se teu irmão não está bem machucado. Às vezes ele está sorrindo, mas ele está bem machucado.
E aí você passa por ele de maldade e vira a cara. De maldade. Ah, eu vou fingir que eu não estou vendo, porque eu não gosto dessa pessoa. Sacerdote é? Levita é? Esse aqui? Vamos rever nossos conceitos. Então, a santidade, colocar aqui a santidade. A santidade é amar. Ah, eu sou santo. O Senhor nos chama de santo. E a santidade é amar. Essa parábola Jesus usa para questionar o conceito da santidade na época. O sacerdote era um dos mais santos, né? E como ele agiu com essa santidade? Passou longe, né? Não se importou com o caído. A mesma situação foi com o levita. Nós temos que prestar atenção às pessoas que nós estamos tendo como exemplo. Ah, não é porque ele é meu líder, que ele fez coisa errada, que eu vou ter que fazer também, não. Lembra que é salvação individual? Então, não é porque o levita estava ali servindo e olhando para o sacerdote, ah, se ele passou, eu vou passar também. Não. A palavra do Senhor vem para todos. E Jesus, ele pega essa situação, Jesus pega aquele que era considerado impuro, que é o samaritano, e esse age com a santidade, ele age como santo. Nesse momento, Jesus inverte o conceito da santidade. A santidade não é uma relação do puro e o impuro que determina. Quem determina o sentido da santidade é o cuidado pelo outro. É o que cuida, não o que se abstém, mas aquele que inclui. E aquele que inclui, esse sim, é o que demonstra a santidade. E com isso, Jesus ele revoluciona esse conceito de santidade. Como eu já disse, essa igreja me acolheu. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Porque quando eu me senti uma improvável, uma caída, que eu não tinha jeito, na minha cabeça eu não tinha jeito. Porque os religiosos falavam que eu não tinha mais jeito. Então, eu estava ferida, caída, arrebentada. E isso, o amor e o cuidado é dizer, vem aqui, ó. Tem um lugar aqui para ti. Fica aqui na porta. Só dá um sorriso. Tem um lugar aqui para ti. Leva um copo com água ali, ó. Tem um lugar aqui para ti. Tira uma foto. Tem um lugar aqui para ti. Vem para o teatro. Gente, é uma oportunidade. Nós, muitas vezes, queremos ser juízes e dizer, aquele ali pecou, então ele não merece nada. E é isso que Jesus faz com a gente? Não. Não é isso. E Deus, ele deve ser amado acima de tudo. É Deus que tem que ser amado acima de tudo. Desculpa, não Bolsonaro. É Deus. Deus tem que ser amado acima de tudo. Não, nenhuma pessoa dessa terra que eu vou dizer, aquela pessoa eu amo acima de tudo. Não, é Deus acima de tudo. Só Ele. Só Ele. Deus, ele nos elogia. Ele até elogiou. O homem disse assim, é isso mesmo que você falou. Tem que realmente entender que na palavra do Senhor, ela é clara, ela é objetiva. O Espírito Santo, ele clareia a nossa visão. E diz assim, ai, quem será que é o maior? É o que serve. Qual é a maior lei? É o que ama. Amará o teu Deus. E ele nos elogia, ele chama a gente de filho amado. Isso não é um elogio, gente. A gente ser chamado de filho amado. Muitas vezes nós queremos elogio de homens, de pessoas. Ah, eu fiz aquilo, ninguém me elogiou. Aí eu me sacrifiquei tanto. Sacrificou. Sacrifício foi Cristo que fez por nós. Esse foi o sacrifício. O que a gente faz aqui, varre, levanta balão, isso aqui é de menos. Quem está vendo isso aqui é homens. Mas o Senhor está vendo o nosso coração. Como estamos fazendo?
E qual o objetivo que nós estamos fazendo? Então, fazes isso. Faz o quê? Amar. É uma ação contínua. Fazes isso. Ama e viva. Ame quando foi entendido e quando não foi entendido. Ame quando a tempestade vier e quando estiver calmo. Ame quando for amado e quando não for amado. Ame quando for aplaudido e quando for apedrejado, que é bem difícil. Ame quando for querido e ame quando for rejeitado. Ah, mas eu não posso ser rejeitado. E Jesus? Tu é melhor do que Jesus é? Porque eu não sou. Jesus não foi rejeitado? Não foi? Ele não foi humilhado? E por que você não pode ser também? É através de tudo isso que a nossa fé se fortalece. E a gente não é imagem do Senhor? E a gente vai passar por tudo isso. E o Senhor não fez 100% homem? Amém? E ele passou por tudo isso. E por que você... Ai, o irmão não falou comigo. Eu estou com raiva, estou com... Ai. Gente, não existe isso. A gente vai passar por isso. Não vou mais para a igreja porque o pastor falou tal coisa, que o pastor fala mesmo aqui na frente. Aí chega lá fora, o pastor não era para o senhor ter falado aquilo. Ah, fofinho, eu falei mesmo. Pois é, mas eu não gostei. Não só eu. Aí eu falo para ele, a gente se entende. E assim qualquer um. Ou o pastor, ou o meu esposo, ou qualquer pessoa. Vai nos humilhar, vai fazer a gente passar vergonha, vai falar alguma coisa. Quantas vezes já aconteceu isso? Né? Às vezes o marido fala uma coisa para a gente não gostou na frente dos outros. Não fala na frente dos outros, pelo amor de Deus, me chama atenção em casa. Mas vai, né? É tanto a mulher como o homem faz isso. A Raíssa, mãe, não faz eu passar vergonha. Aí, de vez em quando, eu faço ela passar vergonha. Né, Joabe? Gente, nós somos pessoas, erramos, e nós vamos errar com os outros também. Mas o amor, ele tem que ser isso também. O amor, ele tem esse detalhe de você reconhecer os seus erros. Isso é amor. Amém? Cristo como nosso exemplo primordial. É o quarto. Não estamos imunes de dores, tristezas. Podemos ser esse que estava caído em algum momento da vida. Não estamos blindados para não sermos assaltados. Cadê a Daça? Está aqui? Eu não conheço uma pessoa que foi mais assaltada que a Daça. Aqui. A Jéssica também foi, né, Jéssica? Ou seja, não estamos blindados de não sermos assaltados. Mas não devemos permitir que roubem a nossa fé. Isso nós não devemos permitir. Não devemos. Vamos passar por lutas? Vamos. É triste? É. É ruim? É. Mas não pode roubar a nossa fé. Nós não podemos deixar que roube a nossa fé. Amém? Encontraremos inimigos, salteadores na caminhada. Pode ser uma pessoa ou a nossa própria mente. Nossa própria mente pode fazer isso. Pode ser o nosso inimigo, a nossa própria mente. Mas a gente tem que trabalhar muito isso. Muito mesmo. Mas não devemos deixar de reagir. Reaja. Reaja sempre. Porque o inimigo, ele quer nos derrubar. Ele quer nos destruir. E amor? Nossa, amor? Não tem nada de amor, não. As pessoas não te amam, não. As pessoas fazem te apontar o dedo mesmo. Não, porque tu é o pecador. É isso que ele faz, nos acusar, porque ele é acusador. Cristo passou por tudo isso, como eu já falei, foi espancado, rejeitado por aqueles que deveriam amá-lo. Ontem, hoje e sempre. Porém, para que acontecesse o propósito de Deus, que se cumprisse, ele precisou passar por tudo isso. E ainda assim, ele continuou amando a todos. Jesus, por vezes, orou sozinho. Eu estou orando hoje sozinho. Coitado. Eu sou um coitado, estou orando sozinho. E aí? Você tem que mostrar para todo mundo que você está orando. Ei, gente, eu estou orando.
É mais do que a nossa obrigação, né? A gente não conversa com os nossos amigos. Então, por que eu não posso orar aqui e falar, Senhor, não estou gostando disso, Senhor, estou assim, Senhor, estou triste? É uma conversa, eu já falei. Eu até conversei com a minha amiga Kelly. Estou até com a Bíblia dela, chique. Vou até mostrar aqui. Bíblia chique da minha amiga Kelly. Ela me emprestou, que a minha estava muito velha. Aí ela disse, amiga, eu não sei orar. Eu disse, amiga, sabe. É só uma conversa. Como tu conversa comigo, fala. Até quando tu estiver angustiada, Senhor, eu não estou querendo orar, não, Senhor, eu estou triste. Já está até orando e não sabe. Isso já é uma oração. Então, a gente precisa conversar com o nosso Deus. Orar só, orar com os irmãos na sexta-feira aqui na igreja é uma bênção. A gente precisa disso, porque nem sempre a gente vai conseguir andar sozinho. Até Jesus, ele tinha 12 discípulos com ele. Certo que tinha alguns que não prestavam, mas estava tudo lá. Como a gente também, né? Mas estava com ele, cada um com a sua qualidade e com seus defeitos. E Jesus aguentando todos eles. Tinha uns que queriam estar com Jesus o tempo todo. Não, não é tua vez agora não, fica aí. Te aquieta aí. Ai, Senhor, eu quero ir contigo. Não, vai. Tem momentos que não é para você estar aí. Tá com algum amigo. Ai, aquele meu amigo não está comigo hoje. E o que que tem? Nós não somos dono das pessoas. Propriedade, não. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. É dele. Ah, mas não me chamou para ir para o lanche. Aí pronto, fazer terapia por causa disso? Não, gente, que são coisas pequenas. A gente está perdendo tempo. Perdendo tempo de pregar o amor de Deus com picuinhas nossas mesmo. Então, tem esse momento só e tem um momento com todos os irmãos. Aqui é o lugar seguro. Aqui é o local que Deus nos trouxe para cultuar Ele junto com os irmãos. Aqui é esse lugar. Quando o samaritano pegou aquele homem e levou para um lugar seguro, ele levou para pessoas que iam cuidar. Então, todos nós aqui sendo cuidados pelos pastores. A gente não tem um pastor, a gente tem vários pastores para cuidar da gente. Então, a gente não tem motivo nenhum de dizer assim, ai, não cuidaram de mim. Cuidaram. Se você se permitir, vão cuidar de você. Se você se permitir. E aí, cada vez que a gente vem para cá e escuta a palavra de Deus, é um cuidado que o Senhor está fazendo com a gente. Amém, igreja? E pode passar aquele vídeo, Wendel, por favor? Tem um vídeo para passar? Eu tiro daqui? Não, né? Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olhem para mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião.
Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou um azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus. Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Não tem nem como contar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Por que eu quis trazer esse vídeo? Porque às vezes, falando, a gente ouve, e a gente não entende. A gente não entende. A graça de Deus nos basta. É a graça de Deus que nos basta. É por causa da graça de Deus que eu estou em pé aqui. É por causa da graça de Deus que você está sentado aí. E a gente precisa entender isso. Alguém orou por você. Alguém orou por você. E ele foi um samaritano na sua vida. E você também estava caído. Ore por alguém. Tem uma caixinha. Cadê a caixinha? Na sexta-feira nós estamos orando aqui. Tem uma caixinha que nós estamos orando pelas pessoas que não são crentes. Tem uma caixinha ali. Então, é importante você orar por alguém. Não é importante você apontar o dedo para alguém. Ore por ela. Eu tenho um irmão que ele é alcoólatra. Ore por ele. Sempre. Eu tenho um que vive nas drogas. Ora. Eu tenho um da prostituição. Ore. Você passou por lamas. Você passou por buracos. Você foi resgatado. Alguém te carregou no colo e te trouxe para cá. Aqui é o lugar de cura. Aqui é o lugar de cura. Aqui é o lugar de cura. Amém? Então, entenda isso. Entenda isso. Eu não vou para a igreja para o pastor me ver. Eu não vou para a igreja para contar números. Eu vou para a igreja porque eu preciso de cura. Todos os dias eu preciso de cura. Eu preciso de cura todos os dias. Por isso que eu estou aqui. E a graça de Deus, nós estamos debaixo da graça. Se não fosse a graça, a misericórdia dele, não estaremos aqui, como eu disse. Você acha que aquele homem que estava caído, ele gostaria de estar caído? Você acha que, quer dizer, você, se você pudesse não ter passado por aquele problema, você ia passar? Não. Digo para Kelly e para o irmão Ezequias, se vocês pudessem estar com teu esposo e a tua esposa, vocês não queriam que estivesse do lado de vocês? Mas com a permissão de Deus, isso aconteceu.
E vocês estão aqui pela graça dele. Porque tem um propósito em cima disso. Eu sei, não sei qual é. É dolorido? É. Mas vocês vão testemunhar para outros. Assim como eu também. Em tudo que eu passei. Lembra, Kelly? Por tudo que eu passei. Então, nada acontece na nossa vida por acaso. Sempre vai acontecer algo porque a gente vai ajudar alguém, um caído em algum lugar. Não está acontecendo nada com você porque você é um coitado. Você não é um coitado. Tem um propósito na tua vida. E nós podemos dizer assim, aquele ali merecia isso. Aquele ali foi assaltado porque ele estava bobeando com o celular. Aquele ali morreu porque isso, aquilo, outro. Aquilo ali, cheio de baixo de julgamento. CPF cancelado. Eu não gosto desse programa. Eu penso nas mães deles. Eles fizeram coisas ruins? Fizeram. Mas a graça também alcança eles. Depende deles. Querer ou não receber essa graça. Mas a graça é para todos. Então, eu não gosto desse CPF cancelado. Não gosto. Não assisto. Então, assim como Deus nos alcançou, Ele alcança eles também. Não passe pelas pessoas sem propósito. Pregue o amor de Deus. Ele é perfeito, como eu falei. Pare de reclamar para Deus e dizer por que está acontecendo isso ou aquilo. Nem todos irão permanecer do seu lado. Nem todos vão permanecer do seu lado. Mas todos que passar por você é para aprender algo. Para você aprender algo, para a pessoa que passou pelo teu lado aprender algo. O Senhor tira e manda outros. Mas nunca Ele vai largar sua mão. Amém? Para vivermos o amor de Deus é necessário o quê? Liberar perdão. Sempre nós temos que liberar perdão. Sempre, gente. Eu já perdoei, foi lá atrás. Mas aí você vai ficar lembrando sempre. Falando para os outros ainda. Então, não liberou, não. Libera perdão. Desprender de ressentimentos. Se desprenda de ressentimentos. Porque aí sim você está exercitando o amor de Deus na tua vida. Limpa o teu coração. Sempre. Sempre a gente tem que fazer uma faxina no nosso coração. Sempre. O inimigo, ele vem colocar um monte de coisa na nossa cabeça. Principalmente por conta de pessoas. Porque são os que estão ao nosso redor. Eu tenho certeza que a minha pastora Cristina, ela não vai falar, aquele gato fez aquilo, gato, não sei o quê, com raiva do gato. O cachorro mordeu a boca da Kelly. Eu tenho certeza que a Kelly não está, cachorro maldito, amaldiçoado. Não, ela demonstra o amor todo dia pelo cachorro dela. É um animal. E por que não pode demonstrar esse amor por uma pessoa? Quer dizer que o animal tem que ter mais amor do que as pessoas? Não está invertido isso? Né? É caso de você pensar. Então, quer dizer que o animal tem perdão e as pessoas não? Não está errado isso? Então, a gente tem que pensar isso, gente. A gente quer condenar o próximo. Cadê o amor ao próximo? Para encerrar, pense sempre em ser um ajudador. Como eu posso ser esse ajudador? O Senhor vai te mostrar. Esse período todinho, o Senhor vem me mostrando como eu tenho que ser ajudadora. Foi fácil? Está sendo fácil? Não. Na verdade, eu sempre tive isso. A minha mãe sempre falou, tu se doa muito pelas pessoas. Isso aqui, aquilo outro. Gente, eu não consigo ser diferente. Eu não consigo. Acho que a minha filha também vê isso. Sempre, eu não consigo. Eu quero estar ajudando. Eu só consigo ficar em paz se eu ver a pessoa tendo paz. Enquanto ela não tiver, eu não estou em paz. E eu estou... O que tu vai fazer, Jorginho? Orar. Nem que seja para pegar na mão dela e orar com ela. E chorar, chora junto. Sorrir junto. Mas eu sou assim. Então, eu não estou falando de ajuda financeira, de pedintes, né? Que a gente sabe que tem pessoas maldosas. Se você sentir no seu coração, dá. Se não sentir no seu coração, não dá. Não quer dizer que você não deu uma esmola, que você é uma pessoa má. Não é sobre isso que eu estou falando.
É sobre disposição, ser doador, estender a mão, ouvir o outro e dispor um abraço, de um abraço. Para encerrar aqui, só lembrando aqui, quando aconteceu essa situação com a Kelly, está aqui no meu esboço, tá? Isso aí. Quando aconteceu a situação com a Kelly, do cachorro morder a boca dela, aí eu disse, Kelly, vamos para o acampamento. Poxa, tu nunca foi, vamos lá. Ela, não, amiga, eu não vou. Mas o médico disse que não é para ti. Não, eu que estou dizendo. Aí, coloca a máscara. Não vou pegar sol. Lá tem árvore, tem sombra. Não sei o quê. Tu que vai dirigir? Não, cheio de coisa. Quem vai dirigir é o Antônio, que é o marido da prima dela. Aí eu falei para o Eliel, conversa com a Kelly, faz alguma coisa para a Kelly ir. Eu queria tanto que ela saísse da casa dela. Quando ela está lá, ela fica muito triste. Lá no acampamento, ela vai ficar mais feliz. Ou seja, eu fico desesperada enquanto eu não vejo a pessoa bem. Porque eu sei que ela não estava bem. E aí, conversei com a Adélia, agora está descobrindo. Conversei com a Adélia, tira a Kelly da casa dela. E aí, a Mireia, Jô, eu vou com a Kelly. Vai, Mireia. É uma ajudando a outra, gente. É uma ajudando a outra. E aí, o que aconteceu? A Kelly foi. Não, aí ela não sabia que ela ia. Aí chegou lá, foi para o acampamento. Eliel, ata a rede da Kelly debaixo dessa árvore. Deixa ela quieta aí. Aí, minha comida está quente. Aí, mano, a gente esfria. Esfriamos a comida. Ou seja, a gente tem que fazer com que o outro se sinta bem também. Às vezes, não, atei minha rede aqui, só eu que vou ficar aproveitando esse vento que Deus deu. O vento é só teu, é? Ou seja, vamos cuidar um dos outros. Eu estou falando isso dela, mas faço isso com meus filhos também. E eu sempre digo para meus filhos, não faz o mal para os outros. Trate as pessoas bem. Não é porque te trataram mal que você tem que fazer a mesma coisa. Trate bem. E a gente tem que tratar bem. Às vezes nós somos mal interpretados, somos. Jesus foi. Às vezes tem só um lado da história, tem. Se a pessoa quiser ouvir o teu lado, ela vai ouvir. Se não, ela deixa do jeito que está. Deus é justiça. Ele é amor. Ele é justo. É só a gente seguir a Ele, seguir o que Deus fala e deixar tudo nas mãos do Senhor. No tempo de Deus, as coisas se resolvem. E eu tenho também esse mal, que às vezes eu quero resolver as coisas no meu tempo. E não é no tempo de Deus. Então, ela foi. Aí, quando a Kelly foi, eu lembrei de quê? Lá de Marcos 2, do paralítico. Os amigos dele colocaram ele na maca, levaram pelo teto. Eu digo, bora levar a Kelly na maca. Mas ela vai. E ela foi, deitou na rede, a maca dela era a rede. Ainda bem que ela não caiu. Deitou na rede, ficou lá, quietinha, aproveitou tudinho, tirou foto. Amém. Eu fiquei feliz? Super. Feliz. Tá, voltando ao assunto da Mara, rapidinho, para encerrar. Aconteceu tudo aquilo com a Mara. E eu disse, Deus, por que isso, Senhor? O Senhor disse, só vai ficar do lado dela, cantando louvores e ora. Chegou lá, eu nervosa, contar para todo mundo, né? Já contei para ela. Eu nervosa, chorando, orando na UTI, nunca tinha ido. Orando, cantando, cantei vários louvores e cantei a bondade de Deus. Várias vezes cantei a bondade de Deus. Aí teve uma hora que eu cantei assim, não sabia mais nem o que eu estava cantando. E eu chorando, segurando a mão dela. E ela não lembra, né? Ela estava lá em coma, ela não lembra. E eu segurando a mão dela, fazendo o que o Senhor disse. E aí eu cantando para ela e disse assim, em vez de eu cantar, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Aí eu, remove a minha vida. Aí eu, não, Mara, não remove a minha vida não, amiga, eu vou cantar direito. E eu falei isso para ela depois. Mas assim, no desespero, né? A gente quer ajudar, a gente vai atrapalhar. Mas eu disse, Mara, né, remove a minha vida não, amiga, remove a minha pedra. Mas eu me senti útil de estar lá. Nenhum momento eu estava ali para me aparecer. Eu estava só pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a ajudar a minha amiga. Porque ela está indo embora. Eu estou vendo ela indo embora. E eu não quero isso. Mas aí o Senhor disse,
acalma o teu coração. O pastor Eli aqui já tinha dito que ela ia voltar aqui, ia contar o testemunho dela. A minha fé é pequena, né? Aí eu, ai, meu Deus. E tal. Aí o que aconteceu? No sábado, tive que ir de novo. Aí eu não tinha dormido, passei a sexta todinha acordada, a madrugada toda. O Senhor disse, eu quero tu orando a noite toda. Aí eu deitava e rolava para um lado, e ora, e volta para a sala, e ora. Passei a noite orando. Fiquei lá no sofá, de joelho, orando. Gente, eu nunca tinha orado a noite toda na minha casa, assim, de verdade. O Senhor disse, eu quero você orando. Ou seja, não é como nós queremos. E aí o Senhor disse, tu não dormiu não, foi? Tu vai de novo hoje, no sábado. Aí eu, como é que eu vou, que eu nem dormi ontem? Vai de novo hoje. E aí quando chegou lá, eu disse, chorando, falando com a Leide, contando a situação da Amara, chorando. Aí, na minha cabeça, eu saí para atender o telefone, né? Na UTI. Só que quando eu cheguei lá, eu sentei no sofá para falar com a Leide, explicar um pouco a situação. Aí eu estava bem lá e tinha perguntado de Deus. Deus, por que eu estou indo de novo hoje? Aí não tinha pregação, não tinha nada. E eu estava sentada lá. Aí lá veio a mulher, marchando. Pá, pá. Deus manda eu te dizer. Eu disse, eita Deus. A mulher veio do sofá do outro. Deus manda eu te dizer que aquela mulher do leito 7, eu tinha passado a sexta-feira todinha com a Mara e nem tinha visto que ela era do leito 7. Aquela mulher do leito 7 não vai morrer. Não é para a morte. É um propósito. E tu fica lá do lado dela fazendo o que eu te ordenei. Eu desliguei o telefone. Desliguei o telefone. E o Senhor disse, canta e ora com ela. Foi isso que o Senhor mandou fazer. Às vezes você tem que estar do lado do seu irmão só para ouvir o teu irmão. Isso já é uma ajuda. É para estar do lado do seu irmão só para abraçar o teu irmão. Ou simplesmente só para sentar do lado dele. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas não é. Então, tudo tem um propósito. E essa mulher disse, ela não vai sair daqui como ele. Foi um corpo que passou na minha frente, um corpo. O homem tinha acabado de morrer. Ela não vai sair daqui como ele. Ela vai sair daqui para testemunhar a minha glória. Ou seja, aí a minha fé aumentou. Aí o pastor disse, né? Precisa dos outros. Mas, gente, eu estou feliz. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu agradeço a Deus pela vida da Rosa, que ia ministrar hoje, que eu não vou dizer quem é, que me cedeu esse lugar hoje para ministrar, porque eu não ia ministrar mais, porque amanhã eu estarei fazendo minha cirurgia, para a honra e glória do Senhor. E eu conversei com essa Rosa, e a Rosa disse, vai que o Senhor está falando comigo. Eu digo, eita, glória a Deus. E eu estou tranquila, eu estou feliz. Fui na casa da Mara hoje, ela não pode receber visita, mas ela queria falar comigo, eu queria falar com ela. E a gente conversou, e eu estou tranquila. Estou vendo minha família aqui, meus filhos, meus pais, meu esposo, a minha célula, a minha igreja. A igreja que me abraçou e a igreja que cuida de mim até hoje. E a igreja que eu aprendi a amar. Não é que vocês amam e acolhem o meu pecado. É que essa igreja me ama e ama cada um de vocês. E corrige os nossos pecados. De acordo com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não é passar a mão na cabeça. A vontade do Senhor é que a gente corrija e tenha a sabedoria de não errar novamente. Então, ame seu próximo. Quem é o seu próximo? São todos aqueles que necessitam. Todos. Até o seu inimigo. E, só para finalizar aqui, eu esqueci da conclusão, mas Deus é bom, Ele é fiel. Ame a Ele de todo o seu coração, com toda a sua alma. Seja um ajudador. Tenha empatia, compaixão. Não questione quem quiser que seja esse seu próximo. Ele irá mostrar para você como você vai fazer. Apenas obedeça. Ame e viva em paz.
Amém.